Wilson Matias de Moura, 35. Ah, então você dá aula de português E e literatura. literatura. Na escola? Pública Estadual Walter Duarte Pereira. Bom, para você, o que seria A acessibilidade? oportunidade de você ir e vir para determinados locais sem ter que passar por muitas dificuldades, isso aí é o que é difícil hoje em dia, né? Porque para quem é cadeirante, em todo canto tem um batente, 2 ou 3, a rampa, o pessoal está esquecendo direto e por aí vai. Bom, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história com relação a sua condição de cadeirante. Minha condição de cadeirante, na verdade, eu vim achar mais difícil depois que eu cheguei para morar aqui em Natal do que quando eu era adolescente ainda lá no interior. Ah, Porque você morava onde? lá em Fernando Pedrosa. Já ouvi falar. Porque lá, não sei se era o costume que eu tinha com todo mundo sabia manusear melhor minha cadeira de roda, todo mundo que eu falo em relação aos meus companheiros de sala de aula, da própria rua, eu ia e vinha com mais tranquilidade para os locais, né? Só ia muito para a escola, para a praça local e pronto. Diversão quase nem existia lá. Mas aí aqui, onde eu tenho que me locomover para locais mais distantes, aí é onde eu encontro mais dificuldade em relação à acessibilidade. E o que me chama mais atenção, de modo geral, é porque como funcionário público da educação, o local onde eu vou e tirando a primeira rampa de entrada eu não encontro nenhum tipo de acessibilidade é lá na Secretaria de Educação, aqueles prédios lá do governo que Sim, agora eu sim. não lembro o nome. Mas e também foi um dos locais onde para assistir a uma reunião onde a primeira escola que eu trabalhei ia fechar, meu pai teve que subir uma escada comigo num braço muito alto e de volta ele quase caiu. Foi aonde assim eu percebi pela primeira vez que era um dos locais mais difícil para mim, pelo menos, que trabalha na educação e que resolve algumas coisas lá. Eu me formei na UNP e me especializei na UFRN. Eu não lembro de nada, eu tenho alguns quadros mentais, mas a partir daquilo que minha mãe foi contando, que eu fui montando, eu não tenho nenhuma lembrança. Todas as minhas lembranças são a partir da minha vida escolar para cá. Minha mãe falou que quando eu tinha 2 anos e 7 meses eu comecei a ficar com febre e na época as cidades desenvolvidas eram Natal e Mossoró, né? E ela ainda me levou para todos os locais e até então não tinha nenhum remédio assim conhecido na época que me fizesse baixar essa febre. Antes dessa febre, você andava? Andava, deixar de caminhar normalmente, minha mãe falou que eu deixei com 7 anos de idade. Só então foi que eu entrei na minha vida escolar. Até então minha mãe não deixava porque eu era fraquinho, qualquer coisinha eu caía. Então ela tinha medo de alguma criança mexer e a proteção, por assim dizer. Aí eu só entrei na vida escolar com mais de 7 anos de idade. É um processo que até às vezes eu gosto de lembrar, é porque eu não passei por esses processos que hoje em dia as crianças passam de maternal, jardim, esse tipo de coisa. Não, eu entrei para chamada primeira série, direto. E quando eu entrei eu já tinha decodificado hoje em dia, né? Chamam assim hoje em dia, que antigamente dizia-se que você sabia ler. Eu já conhecia essa parte de leitura, de número. Por quê? Porque meus 2 irmãos mais velhos eles já estudavam e o que eles aprendiam na escola eles ensinavam a mim em casa. Então, Eu assim, só ficava deitado numa rede na época, não tinha cadeira de roda e eles levavam da escola para casa giz nos bolsos e ensinavam a mim no chão, na sala da minha casa, lá no interior. Eu já conhecia vogal, alfabeto, número, essas coisas eu já sabia quando eu fui para a primeira série. bacana. Então, assim, você hoje como educador, você se vê que curioso, né? Que iniciou a vida educacional diferentemente das outras crianças mais tarde, não é isso? Eu lembro que um
trabalho que eu fiz na UFRN, minha orientadora de projeto, ela contou, eu coloquei no projeto e ela contou, um montão de gente achou interessante. Eu encontrei mais dificuldade de locomoção dentro da UFRN do que dentro da UNP. Na UNP, por todas as salas que eu passei, eu tive bons acessos de rampa, de elevadores. E na UFRN eu lembro que o que me chamou a atenção foi que eu acho que estava existindo uma campanha que falava muito de acessibilidade. E minha sala de especialização tinha 2 ou era 3 batentes. E tinha um moço que estudava comigo da UFRN, não sei se ele era substituto, alguma coisa assim, que ele tem uma influência muito grande lá. E eu acabei perguntando a ele, então, se a campanha não tinha nenhum efeito para eles, porque eu tinha percebido que existia cartazes a respeito, assim, por tudo que era parte. No entanto, a sala que eu estava fazendo, minha especialização, ela tinha alguns batentes. Mas, em relação às duas universidades, eu encontrei mais as barreiras arquitetônicas lá do que na UNP. Mas aí, quando foi umas 3 semanas depois que eu perguntei, aí realmente nos colocaram numa sala que já não tinha mais os batentes. E na escola onde você trabalha? Na escola onde eu trabalho é muito bom de acessibilidade. O banheiro para cadeirante lá é muito, muito bom mesmo. É bem espaçoso, tem todos os itens de segurança. E lá não tem nenhuma sala que não tenha a rampinha. Tudo lá tem acessibilidade. Uma coisa assim curiosa, né? Porque uma escola estadual tem toda essa Foi acessibilidade. isso que eu sempre vejo, isso aí lá. E uma escola federal não Você tem, já né? enfrentou alguma situação de preconceito? Você sabe que eu nem lembro assim. Eu encontrei. Quando eu cheguei no meu primeiro ano de universidade, existia uma colega de sala que, com o tempo só que eu vim saber que ela era da turma mais da parte do meio para trás, assim, na sala. E uma vez eu fiquei sabendo que ela disse: já pensou? Eu no mesmo local que o Wilson, eu ia morrer de vergonha. E o pessoal quis discutir com ela, e eu falei que isso não era necessário, que pra mim não importa se os outros vão me aceitar ou não. Eu me aceito e a deficiência, quem tem que dar conta sou eu ou quem lida comigo. Se os outros vão aceitar ou não, tá entendendo? E com relação a alunos, nunca teve nenhum tipo de situação? Não. E eu esperei um tempo e já no sexto período de faculdade, a gente pagava uma disciplina de adaptação e a gente acabou ficando no mesmo grupo, eu e a minha colega, que não se imaginava um dia no mesmo shopping ou em qualquer outro local que eu tivesse. E como ela não tinha um QI assim muito desenvolvido, aí ela pediu a minha ajuda. Aí eu disse: já pensou? Eu ter todo o trabalho e depois botar o seu nome no que eu fiz? Eu já passei por alguns locais, pessoas que eu faço amizade, e às vezes eles costumam me colocar como exemplo de vida e eu não gosto. Eu acho que independente de você estar de cadeira de roda ou não, você tem que correr atrás. Não existe nada melhor do que independência, pelo menos financeira. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.